Olá, meu nome é Eduardo, aluno do sexto semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O intuito deste vídeo é para que meu grupo apresente o desenvolvimento do sistema para controle de entrada e saída de condomínios, o Quick Vision. Estes são os integrantes da minha equipe. Para você saber quem está falando no momento, basta olhar no canto inferior esquerdo conforme que está sendo exibido em tela. Dito isso, prossigamos com a apresentação. Os tópicos a serem apresentados são: introdução, objetivo e disciplinas envolvidas, laboratório de engenharia de software, auditoria de sistemas, empreendedorismo, ética e responsabilidade profissional e, por fim, considerações finais. O presente projeto trata da criação de um sistema para condomínios, visando facilitar o fluxo de entrada e saída de pessoas em uma portaria. Desenvolvemos o sistema considerando premissas e conceitos aprendidos em todas as disciplinas. Utilizamos também diversas ferramentas de apoio, ao qual serão explicadas melhor em tópicos mais adiante. Quanto aos objetivos, temos o de aprender novos conceitos e ferramentas que vimos neste semestre e integrar o conhecimento entre as disciplinas, possibilitando assim o desenvolvimento do sistema. As disciplinas envolvidas no projeto são: Laboratório de Engenharia de Software, onde aprendemos conceitos cruciais e metodologias para o desenvolvimento do sistema; Auditoria de Sistemas, nos possibilitou entender o quão o sistema deve estar em conformidade com o que se propõe, não comprometendo os objetivos e políticas do negócio. Empreendedorismo. Com essa disciplina, aprendemos conceitos essenciais para a abertura de um negócio. Ética e responsabilidade profissional. A disciplina de ética e responsabilidade profissional, aprendemos a como nos portar eticamente sem infringir questões legais. Além disso, aprendemos a formalizar contratos de software e também contrato social. Nessa disciplina, utilizamos a entrevista como uma técnica de levantamento de requisitos. Entrevistamos um porteiro da empresa Toyota e o mesmo nos explicou como era a sua rotina e, principalmente, como o sistema que utilizava se comportava. Vale ressaltar que essa entrevista foi realizada no segundo semestre do curso, já que desde esse período trabalhávamos com a premissa e estrutura atuais da Quick Vision. Também desenvolvemos diagramas UML, os quais serão melhor explicados pelo Matheus. Quanto ao cronograma de projeto, nos foi solicitada datas das etapas de desenvolvimento, conforme disposto em tela. Por fim, tivemos um teste que foi realizado diretamente com o professor Bernardino, o qual certificou que o sistema atendia não somente às funcionalidades propostas, mas também os requisitos necessários para o seu funcionamento. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus e agora eu estarei falando um pouco sobre os diagramas que constituem o nosso projeto integrador. O primeiro diagrama é o diagrama de caso e uso. O diagrama de caso e uso ele descreve a interação entre atores em um sistema. Tem por finalidade identificar os principais cenários ou funcionalidades que o sistema deve fornecer, apresentando como os atores interagem com o sistema para alcançar os resultados que esperam. No contexto atual, temos três atores principais, sendo eles o administrador, o porteiro e o usuário final. O administrador está ao topo, representando que é capaz de executar todas as funcionalidades presentes no sistema, além de possuir uma funcionalidade exclusiva para gerenciar os usuários que utilizam. O porteiro é capaz de executar as funções pertinentes a um nível de usuário e consultar os registros que estes fizeram para controle e verificação das informações apresentadas na portaria. Por último, o usuário possui as funcionalidades logar, manter agendamento, liberar e autorizar o acesso e contactar suporte, que dará a possibilidade ao usuário tirar dúvidas com os administradores e equipe de atendimento do aplicativo. Vale ressaltar que o acesso tanto na plataforma web e web mobile são por meio de autenticação. O segundo diagrama do nosso projeto é o diagrama de classe. O diagrama de classe ele tem por finalidade modelar a estrutura estática de um sistema de software. No projeto foram criadas as seguintes classes: classe morador. Essa classe compõe atributos relacionados ao morador do condomínio, como nome, CPF, e-mail, e o método manter, que compreende operações CRUD, tem ligação com todas as classes e herda informações da classe endereço. A classe endereço tem dados mais específicos, abrangentes, relacionados ao endereço.
Classe agendamento tem informações necessárias para especificar dados relacionados ao agendamento em si. Já a classe terceiros tem informações necessárias para especificar dados relacionados ao terceiro em si, com a possibilidade de descrever o que esse terceiro fará no condomínio. Atributo descrição. A classe gera morador terceiro é uma classe associativa que é gerada a partir de uma ligação de N para N entre morador e terceiro. A classe porteiro contém informações pertinentes ao porteiro, como identificação, nome, e-mail e senha, destinadas a identificar seu registro no sistema. O terceiro diagrama é o diagrama de sequência. O diagrama de sequência descreve a ordem que as mensagens são enviadas e recebidas entre os objetos envolvidos em uma determinada funcionalidade do sistema. No nosso projeto, o diagrama demonstra a sequência de uma atividade em específico, ao qual o porteiro acessa GUI agendamento, que seria uma tela destinada ao agendamento pelo método main. Após isso, é solicitada uma ação pelo método manter, que contempla operações de CRUD, esta podendo ser qualquer uma da classe agendamento. Posteriormente, a classe executa a tentativa de conexão ao banco de dados pela classe do Firebase. Considerando sucesso, é estabelecida a conexão e registrada a operação requisitada. O quarto diagrama é o diagrama de atividades. Ele é um diagrama responsável em especificar o comportamento do software. Através dele é possível modelar partes do comportamento do software. No nosso projeto, o diagrama descreve o comportamento do nosso sistema de forma geral. Para acesso ao sistema, é necessária uma autenticação para utilizar recursos pertinentes ao software. Em caso de falha no login, seja por digitar errado ou esquecer usuário e ou senha, você é capaz de tentar novamente ou recuperar senha para nova tentativa. Com acesso ao sistema, as funcionalidades são liberadas, sendo elas: visualizar agendamentos, consultar registros, cadastrar novos e realizar logout. Em visualizar agendamentos, é possível checar os agendamentos próximos e registrados no sistema e liberar a entrada com informações confrontadas. Em consultar registros, é solicitado para informar um nome para busca e sequência ao retorno de busca é disponibilizado as opções para edição ou exclusão dos dados. Em cadastrar, é solicitado o preenchimento dos campos em caso de ausência ou dados incorretos. É informado uma mensagem de erro. Se dados estiverem corretos, uma mensagem de sucesso é informada. Por último, após logado e não seja realizada ação no sistema, é possível realizar um logout e encerrar a sessão. O quinto diagrama é o diagrama de componentes. Esse diagrama tem a finalidade de descrever os principais componentes do sistema com as suas interações, as dependências e interfaces. Além disso, é utilizado para modelar a estrutura de componentes de um sistema e como eles se relacionam entre si para atingir os objetivos do sistema. O diagrama de componentes do projeto representa cada componente do sistema e suas dependências. O browser depende do Node.js para que possa exibir as informações que o usuário deseja acessar e visualizar, pois sem ele o browser não tem o que exibir. E o Node.js depende do Firebase, pois no banco de dados estão todos os dados dos cadastros e registros dos agendamentos dos moradores do condomínio. Sem o Firebase e o Node.js, não teriam de buscar os dados a serem carregados pelo navegador. E por último, temos o diagrama de implantação. Tem por finalidade representar a arquitetura física de um sistema. Ele descreve como os componentes do sistema são implantados em hardware e software, bem como as conexões entre eles. No nosso projeto, ele representa cada componente do sistema e quais são as dependências para que possam funcionar. O browser está instalado na máquina do cliente, que possui uma dependência com o Node.js, que por sua vez está instalado em um servidor que depende do banco de dados Firebase para que possa fornecer ao porteiro os dados quando forem solicitados, referentes aos agendamentos realizados pelos moradores. O Visual Studio Code é um editor de código-fonte altamente popular e amplamente utilizado. Desenvolvido pela Microsoft, é uma ferramenta gratuita e de código aberto que oferece suporte a uma ampla variedade de linguagens de programação.
O Cloud Firestore é um banco de dados NoSQL, que permite aos desenvolvedores armazenar e sincronizar dados de maneira eficiente. O Firestore é escalável e oferece recursos poderosos, como consulta em tempo real, sincronização automática de dados, segurança integrada e integração fácil com outras ferramentas do Firebase. O Firebase é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis e web do Google. Duas de suas principais ferramentas foram utilizadas no projeto, sendo elas o Authentication e o Cloud Firestore. O Authentication do Firebase fornece um sistema de gerenciamento de identidade e controle de acesso fácil de usar para os desenvolvedores. Ele permite que os usuários autentiquem em um aplicativo utilizando métodos como e-mail e senha e autenticação social, como login com Google ou Facebook, além de outras formas. Netlify é uma plataforma de hospedagem e implantação de sites. Ele oferece uma maneira simples e fácil de implantar aplicativos da web estáticos e dinâmicos, podendo conectar seu repositório de código-fonte com o GitHub e configurar implantações automáticas. Ele também oferece recursos de implantação contínua, suporte a domínios personalizados e muito mais. O Node permite que os desenvolvedores executem JavaScript do lado do servidor e construam aplicativos da web escaláveis e de alto desempenho. O Node é construído em um modelo orientado a eventos e utiliza input e output sem bloqueio, o que o torna adequado para aplicativos em tempo real que exijam alta capacidade de resposta. O React é um framework em JavaScript utilizado para criar interfaces front-end. Desenvolvido pelo Facebook, ele permite que os desenvolvedores construam aplicativos da web interativos e reutilizáveis com eficiência. Foi possível, com essa disciplina, avaliarmos se de fato o sistema estava atendendo às funcionalidades propostas, como login, recuperação de senha, termos e licenças de uso, e entre outros. As partes de agendamento, consulta de dados e registros de entrada e saída serão melhor abordados pelo Gilberto mais adiante, onde apresentará o sistema funcionando com esses recursos. Com a disciplina de empreendedorismo, nós aprendemos todos os passos para poder abrir uma empresa. Nos foi concedido uma planilha do empreendedor do Sebrae, em que conseguíamos fazer todas as análises necessárias para conseguir atingir esse feito. Nessa planilha, nós temos como menu principal o sumário, que tem como objetivo descrever um pouquinho sobre a empresa, até para nortear os objetivos que temos. A análise do mercado, que se baseia muito em mapear os concorrentes e mapear qual que é o nosso posicionamento no mercado perante eles. O plano de marketing, ele quer dizer como que nós vamos chegar ao nosso cliente, por quais meios e de que formas iremos fazer isso. O processo operacional ele diz respeito a se teremos lojas, se teremos vendedores, como será feita a divisão dos funcionários dessa empresa, como será feita a divisão dos sócios dessa empresa e etc. Já na análise financeira, é onde finalmente conseguimos perceber se essa empresa é de fato viável ou não. Após conseguir pegar todos as tributações, os gastos, os ganhos e ter uma ideia de lucro final para essa empresa e ver se ela realmente se torna viável a partir dos meses. Na matéria de ética e responsabilidade profissional, após entendermos a importância sobre o estudo das leis e Constituição, definimos o contrato social, onde foi definido que a empresa será limitada. No artigo 997 do Código Civil, ele institui as informações que deverão conter no contrato social. Seguindo essas informações, pudemos passar para o próximo item, que foi o artigo 1052, onde foi definido a responsabilidade dos sócios. Já no artigo 1056 e 1057, são as definições sobre as cotas de cada sócio. O capital da empresa foi definido após a divisão das partes, onde foram divididas igualmente entre todos, sendo 10.000 cotas de R$ 1 para cada sócio, totalizando 50.000 cotas. Já no contrato de software, criamos um contrato considerando um suposto cliente, onde foi definido o contratante e a contratada, que no caso é a Quick Vision.
No objeto do contrato, já no contrato que será fornecido, criamos um contrato que é a prestação de serviços de software cliente, onde o software foi definido será um sistema de gerenciamento de entrada e saída de quitantes e prestadores de serviços. No objeto do contrato, após isso, que será fornecido, então as obrigações, a prestação de as atualizações, as licenças de uso, será um sistema as formas de gerenciamento de entrada o prazo e saída do contrato, os prestadores de serviços. As condições após gerais, isso, definimos o foro, então as obrigações, contrato, as atualizações, as licenças de uso, as formas de pagamento, o prazo do contrato, os casos omissos, as condições gerais e o foro do contrato. Agora vamos a uma pequena demonstração do sistema em funcionamento. A tela inicial é a tela de autenticação de login, onde o usuário pode se autenticar ou realizar o cadastro preenchendo os campos como é demonstrado. O cadastro só será realizado após o preenchimento dos campos, com exceção da foto, que não é obrigatório, e também no aceite dos termos de uso e a política de privacidade. É possível também verificar o que consta dentro delas ao clicar no hiperlink. Após o cadastro, você será redirecionado para dentro do sistema. Dentro da página de Home, nós podemos verificar quais agendamentos estão programados para hoje. Na tela de busca é possível realizar uma busca tanto pelo CPF quanto pelo nome do registro ou selecionar todos ao clicar diretamente em pesquisar sem preencher nenhum dos dois parâmetros. Em tela é demonstrado o preenchimento dos campos para a realização de um cadastro. Como alguns campos possuem validações, como por exemplo o do CPF, é necessário realizar o preenchimento de maneira correta. Finalizando o cadastro, vamos verificar se o mesmo foi refletido na tela de Home. Perceba que aqui já consta o usuário que cadastramos juntamente com as informações, do tipo que é um visitante, as observações que colocamos e o horário agendado. Visando a questão da segurança, quando o porteiro liberar a entrada, o mesmo deve alterar os status para entrou. Dessa forma ficará computado a data e o horário que o mesmo liberou, assim como a saída. Será demonstrado a seguir. Agora iremos copiar o nome do agendamento que realizamos e realizar uma busca específica. É-nos retornado então o agendamento com as informações de entrada e saída, a qual editamos, sendo possível de editar também algumas outras informações. Agora iremos realizar a mesma busca desse registro, só que pelo CPF. Caso o usuário queira sair do sistema, ele precisa necessariamente confirmar. E para finalizar, vamos demonstrar o processo de recuperação da senha. Ao acessar o link que é disponibilizado no e-mail, é possível fazer todo o processo de redefinição de senha.
Falando agora um pouquinho sobre as dificuldades que nós tivemos durante o projeto e quais são as propostas de soluções que tivemos para contornar essas dificuldades. A primeira dificuldade foi a conciliação de tempo em relação às entregas. Durante o PI, como é muito corrido todo esse período de um mestre para fazer um sistema, desenvolver um sistema e deixá-lo integrado para poder apresentá-lo, acaba sendo muito corrido. E assim como os outros semestres, acabou sendo bastante corrido também, porém conseguimos controlar melhor nesse semestre, baseando todas as nossas entregas num cronograma bem fechado e estruturado para que pudéssemos nos controlar de uma forma bem equilibrada, consistente e eficiente. Também tivemos problemas com a conversão de dados entre as plataformas. Já que nós preferimos seguir com um sistema anteriormente desenvolvido e que ele tinha sido desenvolvido em Android Studio, tivemos certo problema em integrar os dados do sistema atual, que é um sistema web, com o sistema Android, já que tínhamos feito muitos campos de data, por exemplo, como string anteriormente. E a forma de contornar isso foi realmente estudando bastante como que a gente podia integrar essas duas formas para que no final não quebrasse nenhuma regra, não quebrasse nenhuma parte do sistema. E fizemos isso muito bem, nós conseguimos lidar com esse problema, conseguimos integrar. Hoje o sistema funciona 100% baseado nisso, conseguimos integrar toda essa parte que estávamos com problema, e hoje o sistema ele é integrado com o sistema que foi desenvolvido para Android.